Vamos determinar o campo B e o campo H de um solenoide em corrente contínua. Vamos ver a fórmula geral e, usando ela, vamos ver como fica o campo magnético quando a gente tem diferentes meios dentro de um solenoide. E para finalizar, vamos fazer algumas observações a respeito da importância que tem o solenoide em magnetismo. Vamos lá. O solenoide é um enrolamento alongado e especificado pelo número de espiras por unidade de comprimento, que é um Nzinho aí. Vamos primeiro determinar seu campo H e o seu campo B. A gente vai usar coordenadas cilíndricas com o eixo do solenoide sobre o eixo Z. Agora, como o vetor B é μ0, μr e vetor H, e tanto o μ0 como o μr são positivos, a gente tem que o campo B e o campo H eles são paralelos em um mesmo ponto no espaço. Então a gente pode analisar o problema usando um desses vetores. Quando a gente fala de um, a gente também está falando do outro. As linhas de B e de H, elas são iguais. E para resolver, naturalmente, a gente cria um solenoide idealizado. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é que as espiras reais, elas são helicoidais. Elas saem e dão um giro, mas elas não voltam ao mesmo ponto. Vamos pegar isso e fazer uma coisa idealizada. Supor que as espiras são circulares. E circulares com espessura zero e corrente I. E essa corrente I é a corrente que a gente consegue medir no amperímetro, vai ser a corrente livre. A gente conhece o campo magnético de uma espira, e esse campo é puramente axial. Então a gente se usa várias dessas espiras circulares, uma paralela à outra, naturalmente o campo ao longo do eixo vai continuar sendo axial. Vai ser axial e também constante, ela não vai variar ao longo do eixo, exceto nas extremidades, mas a gente vai tratar tudo no meio do solenoide. Portanto, a gente tem ao longo do eixo um campo H, que a gente pode escrever Hz ao longo de E de Z. E a gente vai considerar também o solenoide como sendo muito longo, é um solenoide do comprimento infinito. Isso é como falar do solenoide real, mas longe das extremidades, ali só na região central dele. Então a gente tem esse campo H sobre o eixo, vamos ver agora se existe algum campo na região externa. Se existir, pelo que a gente sabe da espira única, esse campo também ele deve ser puramente axial. Aqui no desenho, os campos e o contorno de integração γ1. Isso aqui equivale a gente pegar um solenoide real ali na região central, longe das extremidades, onde a gente sabe que vai ter distorção nas linhas de campo. O comprimento dos lados AB e CD é L, e cada um deles vai ter um campo com intensidades diferentes. Esse contorno ele não envolve nenhuma corrente, então na equação de Ampère, a corrente livre no segundo membro é igual a zero, ou seja, a integral de linha do HDL é igual a zero. Agora, nessa integral ao longo de γ1, os únicos trechos que vão contribuir vão ser os trechos que têm o campo paralelo e o campo antiparalelo ao percurso, que são os trechos AB e CD. Então, a gente vai ter que H1L menos H2L é igual a zero. Esse menos no H2 é porque está em sentido oposto. E daí a gente tira que o H1 é igual a H2. Mas isso tem que ser válido para qualquer extensão do trecho AD. Esse trecho CD pode se encontrar muito distante, digamos que esteja a 1 km do solenoide. A 1 km do solenoide, esse campo deve ser zero. Então o H2 vai ser zero. Se o H2 é zero, isso implica que o H1 também é zero. Ou seja, não existe campo externo ao solenoide. Na prática, isso quer dizer que o campo magnético é totalmente desprezível em relação ao campo magnético do interior do solenoide. Bom, agora vamos ver qual a intensidade do campo sobre o eixo. E para isso vamos usar esse contorno γ2. Veja que pela regra da mão direita, a normal agora da superfície encerrada por esse contorno, pode imaginar uma superfície plana aí, ela vai apontar para fora da página. E a densidade de corrente J nas espiras, elas adentram a página. Bom, esse contorno ele intercepta um certo número de espiras do solenoide. Se a densidade de espiras é um Nzinho, o número de espiras que ele vai pegar é Nzinho vezes L. E como cada espira transporta uma corrente I, então eu vou ter a corrente líquida interna Nzinho Li, observando que essa corrente é antiparalela à normal. Agora, na integral de linha, a única contribuição que vai ter é do trecho AB, que é um trecho onde o campo e o percurso são antiparalelos. Portanto, da integral de Ampère, a gente vai ter menos Hzl igual a menos Nli. O que vai dar, então, que o Hz é simplesmente Nzinho vezes I.
Bom, esse é o campo no eixo. Vamos ver como é que fica o campo fora do eixo. E para isso vamos usar esse contorno aqui mostrado na figura. O campo fora do eixo, com essa superposição de espiras, é de se esperar que seja ao longo do eixo Z. Vamos chamar de H1 ao longo do eixo Z. Esse contorno não pega nenhuma corrente, ou a corrente interna é igual a zero. Então eu vou ter menos HZL mais H1L igual a zero, o que vai dar aqui H1 igual a H2, ou seja, o campo é uniforme no interior do solenoide. Juntando todos os resultados, a gente tem que o campo H do solenoide é simplesmente NI ao longo do eixo Z. E o campo B, que a gente obtém da relação μ0 μRH, vai dar μ0 μR NI ao longo do eixo Z. E lembrando de novo que esse campo é uniforme no interior e nulo no exterior. Agora, só para exemplificar, vamos fazer alguns cálculos usando alguns materiais diferentes no interior do solenoide. Vamos supor que o solenoide seja feito com um fio com diâmetro de meio milímetro, dando aí por volta de 20 espiras por centímetro, e ela seja alimentada por uma corrente de 3 amperes. Vamos determinar esses campos H e B. A densidade de espiras por metro vai ser, então, 200 espiras por metro. Para o H, a gente tem, fazendo as contas, dá 600 ampere por metro. E para o B, vai dar aproximadamente 7,5 vezes 10 a menos 4 mR, isso em Tesla, esse T aí é Tesla. Isso é igual a 7,5 vezes mR, isso em Gauss. Agora, o PVC ou qualquer outro polímero, esses materiais eles não são magnéticos. Se você chegar perto deles e colocar um ímã, não vai acontecer nada. Portanto, o μR é como o do vácuo, ou seja, μR igual a 1. Isso vai dar um campo B de 7,5 Gauss. No alumínio, o μR é esse número, o que é muito próximo de 1. E o B vai ser também muito próximo de 7,5 Gauss. Agora, para o ferro, a permeabilidade depende do H. Aqui a gente está supondo que o valor de H seja 5.000 para essa intensidade do H. E fazendo as contas, a gente obtém, então, 37,5 kGauss, um campo bem mais intenso. Agora vamos fazer algumas observações a respeito do solenoide. O solenoide ele é tão importante em magnetismo como o capacitor de placas paralelas ele foi e ele é para a eletricidade. Vamos fazer então algumas observações a respeito do solenoide. Um solenoide real, e aqui colocando no desenho alguns pontos só para a gente comentar a respeito do que acontece nesses pontos. Bom, a primeira coisa é que as espiras do solenoide são helicoidais. No ponto P1, ali no meio do solenoide, o campo magnético ele é uniforme, ele é bem determinado pela fórmula que nós vimos. No ponto P2, fora do solenoide, o campo é desprezível em relação ao campo interno, ele é praticamente zero. As linhas de campo são bem ralas nessa região. No ponto P3, ali na boca do solenoide, o campo ele não é uniforme, ele vai ter uma intensidade considerável. Naturalmente, à medida que afasta o ponto P3 do solenoide, esse campo vai para zero. Bom, isso é para o solenoide real. Para o solenoide idealizado, a versão romântica dela, que está nesse desenho aqui, o que a gente vai ter? As espiras são todas circulares, o campo é uniforme em todo o volume, e o campo no exterior é nulo. Dá essa coisa estranha aqui. Embora muitas vezes a gente desenhe o solenoide como o desenho que está em cima, que fica muito mais bonito, a gente trata sempre dele nessa versão romântica, que é esse desenho de baixo. E tem mais uma coisa, como o campo B do solenoide ele pode ser determinado com exatidão, esse dispositivo, além das bobinas de Helmholtz, elas são os dispositivos básicos usados para calibração de sensores magnéticos. Usa-se mais as bobinas pelo simples fato de que no solenoide é difícil manusear qualquer coisa dentro dele. E por isso as pessoas preferem usar a bobina de Helmholtz, que tem um acesso mais fácil na região onde o campo é conhecido. Mas a calibração usando um desses dois dispositivos, ele é sempre aceito como sendo uma calibração feita de forma correta. E para terminar, um resumo. A gente determinou o campo B e o campo H de um solenoide que deu essas duas equações aqui. E lembrando que esses campos eles são uniformes no interior do solenoide. Isso naturalmente no solenoide real, longe das extremidades. A desuniformidade do campo ela começa a partir de uma distância mais ou menos de 1 vez o diâmetro do solenoide ali na extremidade. E é isso aí.